Qual é a maior preocupação do Messias perante a igreja dele? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Messias respondendo lhes disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então aproveita enquanto você está vivo fisicamente, use o cérebro pensante que o Criador te deu e vi que tudo que ensinam dentro desses templos religiosos, praticamente tudo é mentira. O Pai me libertou de uma forma verdadeiramente mesmo. Eu já saí tem 10 anos e aquelas pessoas que já frequentavam continuam frequentando, e você para conversar do evangelho e não sabe nada. Sistema religioso, se você fala a verdade para eles, comichão nos ouvidos. Graça e paz, meus irmãos amados. Roberto aqui para mais um vídeo para o canal Eterna Aliança. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Que Deus continue habitando no entendimento de todos vocês. Desde já, antes de começar esse vídeo, galera, eu peço aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e dê aquele like legal se você gostar do vídeo. Se não gostar, põe aí nos comentários o que você não gostou, que eu vou responder. O canal Eterna Aliança está aqui para poder pelo menos auxiliar, não ensinar. Porque a gente não precisa que ninguém nos ensine, pois o Espírito do Pai já nos ensina todas as coisas, que são verdadeiras e não é mentira. Assim como está em 1 João 2,27, né? E de fato, não precisa que ninguém ensine mesmo não. O que foi revelado para mim do Evangelho não veio de homem nenhum. Veio exatamente do Espírito do Pai. Chega a ser engraçado e parece até ser mentiroso isso, né? Que, não é possível, irmão. Matemática, português, a gente precisa que pessoas ensinem a gente. Também não necessariamente. Tem pessoas autodidatas que elas conseguem captar tudo sozinho, porque se a matéria já está lá, a pessoa que tem um cérebro que Deus deu vai lá, se aprofunda sem professor nenhum, ela pode sim aprender. Assim são também as coisas espirituais do nosso Criador, né? A palavra dele, que já está escrita, vamos dizer assim, foi escrita por profetas, por homens usados pelo Espírito do Pai. Então, se nós temos esse livro, Bíblia, na mão, pode ter certeza, mesmo ela sendo muito remexida, alterada, várias coisas alteradas, principalmente os nomes. Outra coisa também adulterada também é o Novo Testamento, que não começa em Mateus 1. Então, a gente vai percebendo no decorrer da leitura da Bíblia que tem coisas estranhas que os homens colocaram aqui dentro. Capítulo, versículo, epígrafe, um monte de coisa que as cartas... Imagina Paulo falando assim, mandando a carta para Coríntios e falando assim, vou mandar a carta aqui, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4. Paulo mandou uma carta direto. O homem que pegou e ficou dividindo em capítulo. Tu pensa que é para ajudar? Não é para ajudar, não. Às vezes um capítulo começa num capítulo, termina 3 capítulos seguintes, aquele contexto. Só que quando quebra o capítulo, parece que é um outro entendimento. Tem várias passagens, praticamente toda a Bíblia ela é assim, ela é um contexto único, né? Tem algumas situações, às vezes dentro do próprio capítulo, a história muda, mas o contexto é único. A história muda, mas o contexto. A pessoa, por exemplo, Cristo está no meio, Sermão do Monte, por exemplo. Começa em Mateus 5, termina em Mateus 7. São várias coisas faladas ali? São várias coisas faladas. Mas desde o momento que você vê que ele está num lugar explicando várias coisas para aquelas pessoas, o contexto passa a ser único. Mas vamos lá, galera. O estudo de hoje aqui, na verdade, que é bom, quando eu falo estudo, é porque serve para mim, assim como serve para vocês. Porque a gente só lê o que já está escrito, certo? Então, quando você lê, a mente abre de uma forma que é a forma verdadeira. Ler e entender. Não adianta só ler também, tem que ler e entender. Porque o grande problema é as pessoas não leem, quando lê não entende, e aí precisa ficar indo para templos religiosos achando que lá estão aprendendo. Porque na verdade você só aprende com a própria leitura e o seu entendimento com o Espírito do Pai habitando em você. Mas o Espírito do Pai habita em casa suja? Não. Por isso que se fala em conversão. Você tinha uma prática ruim?
se converteu, passou a ter práticas boas, se converteu. Verdadeiramente, o Messias fala, quando, pois, o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente, né? Então, assim, a verdade, ela liberta verdadeiramente. Porque às vezes, ontem eu estava conversando com a minha esposa, o seguinte, tem muitas pessoas que às vezes eu conheço que falam assim, meu irmão, eu saí desse sistema religioso. E aí você daqui a pouco conversa com a pessoa, ela fala, mas poxa, eu tô com abstinência às vezes de domingo, quarta, que eu ia para o templo, a pessoa se acostumou com aquilo. Resumindo, ela não conheceu verdadeiramente a verdade, né? Como o Messias falou, né? Se pois você conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livre, a verdade que o Messias veio trazer. Então ela diz que conheceu a verdade, mas continua querendo fazer práticas do sistema. Resumindo, ela saiu do sistema, mas o sistema não saiu de dentro dela. E eu dou graças ao Criador, maravilhoso, porque quando eu decidi sair desse sistema, depois que eu tinha lido, eu estava lendo as escrituras e vi que tudo que ensinam dentro desses templos religiosos, praticamente tudo é mentira, o Pai me libertou de uma forma verdadeiramente mesmo, que eu não senti, eu saí, foi tipo assim, gente, eu saí num dia, naquele mesmo dia eu já não fiquei mais pensando em prática nenhuma, eu não fiquei sentindo saudade dos irmãos, apesar de eu ter grande apreço, até hoje eu falo com todos, né, de onde eu frequentava, falo com todos, muitos não gostam nem de me ver, porque sabe que se eu conversar do evangelho, ela não tem respaldo nenhum. Eu já saí tem 10 anos e aquelas pessoas que já frequentavam continuam frequentando e você para conversar do evangelho e não sabem nada. Resumindo, estão indo e se tu vai pegar a Bíblia na mão para ler um contexto histórico, não sabe, não compreende as coisas espirituais, não compreende as parábolas que o Messias veio ensinar. Por isso que o Messias falou mesmo. Os discípulos perguntaram, mestre, por que você fala em parábolas? Ele respondeu, para quem tenha olhos não veja, quem tenha ouvidos não ouça. O que ele quis dizer? Só quem tiver em espírito que vai captar essas coisas. Porque as coisas que ele fala é espírito e vida, não são coisas físicas. Ele usava o físico para trazer o espiritual. Quer dizer, quem tiver só vendo com os olhos físicos, os ouvidos físicos, não vai captar. Tem que ter os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Tudo que ele falava era espírito. Tirem o físico da cabeça. As pessoas pensam que aquela parábola, quando ele fala ali, né? Para quem tenha olhos não veja e ouvidos não ouça, está pensando que são olhos físicos e ouvido físico. Não, ouvido espiritual. É ouvir pela fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra do Pai. E imagina se uma pessoa surda, uma pessoa cega fisicamente, imagina, uma pessoa surda e cega fisicamente, ela não vai ter salvação porque ela não pôde nem ver e nem ouvir? Não. Tem vários outros meios. Quando o Espírito do Pai toca, não tem jeito. Você pode não ter 2 braços, não pode ter as 2 pernas, não pode ter olho, não pode ter ouvido, seja lá o que for. O Messias, na época dele, falou que se mesmo ele não viesse, até uma pedra anunciaria o evangelho. Daí você vê, hein? Daí você vê o quão maravilhoso é o Espírito do Pai, que ele revela para quem tiver que revelar, e assim vai. Então, sem mais delongas, é uma introdução que eu gosto às vezes de fazer, porque vai vindo muita coisa na mente. Se eu deixar aqui, eu vou pegando várias passagens bíblicas para poder detonar esse sistema maligno, esse sistema do diabo, que é o sistema religioso, a qual o diabo adora esse sistema. Quanto mais portas se abrem, mais ele se delicia. Que aí ele faz com que esses líderes preguem mamon, e aí tá tudo certo, é o que eles querem. E aí Paulo fala mesmo, né? O amor, o dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Então você vê que esses caras eles só falam em dinheiro dentro dos templos religiosos. Esses líderes que enganam, mentem e levam as pessoas para o abismo, como o Messias disse, né? Guias cegos guiando cegos. Em cima disso é o texto de hoje, né? O texto de hoje, vamos lá. Qual é a maior preocupação do Messias perante a igreja dele? Que são pessoas e não igreja alvenaria, denominacional, institucionalizada em cartório, nada disso.
Qual a maior preocupação do Messias em relação às pessoas? Antes do fim do mundo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer antes do fim do mundo, antes das tribulações, antes de tudo, antes que tudo venha acontecer. No caso, né? Vamos dizer assim, você está em vida, você já está fazendo parte de uma tribulação desse mundo terrível, ou esse mundo não é terrível? Você acha que esse mundo é bom? O Messias diz que não é bom. No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Viva cada dia o seu mal. O mundo jaz no maligno. Então esse mundo ele é mal. Então só de você estar fazendo parte dele aqui, você já está, né, vivendo tribulação, vivendo problemas. Ao menos o que eu quero não está nesse plano de vida. Então eu não estou nem aí. Essa carne aqui, ó, isso daqui vai apodrecer, vai voltar para a terra. Né? Então, nós vemos que a maior preocupação do Messias, a gente vai ler agora, antes de que você parta desse plano de vida, porque só há o homem direito de morrer apenas uma vez. Você está achando que você vai morrer, aí vai voltar. Ah, não, quando eu voltar, a próxima vinda minha para a terra, aí não, agora que eu já captei na minha morte que eu tenho que ser uma pessoa boa, ai não, pô, mas calma aí, a palavra está aqui ensinando como você tem que agir. Aí você está achando que vai morrer, voltar para poder virar uma nova criatura. Não, é em vida, uma vez única. Né? Como diz no Evangelho, a morte só dá direito apenas morrer apenas uma vez, depois segue-se o juízo. Então aproveita enquanto você está vivo fisicamente, use o cérebro pensante que o Criador te deu, deixe o Espírito do Pai entrar, para você sair do sistema religioso. É por isso que o Messias falou que ele é a porta, quem entra por ele entrará, sairá. A ordem é sair do aprisco. Aí depois que ele fala que a pessoa sai, aí ela se salva. Olha isso. E aí ela salva, é aí que ela encontra pastagem. Por quê? Porque fora do sistema é que você consegue ler com a mente descontaminada. Você, quando está dentro desse sistema, sua mente está contaminada de uma tal forma que você só consegue, na verdade, dar ouvidos ao que a religião te ensina. E o que eles falam não é o que a Bíblia, né, o que o Messias, os apóstolos, discípulos disseram. Sem mais delongas, a maior preocupação do Messias, a gente vai ler agora em Mateus 24. Abram a Bíblia em Mateus 24. Eu vou ler até o versículo 5. Então o versículo 5 já é satisfatório, depois vocês continuem lendo o resto, senão o vídeo fica muito longo. Mas vamos lá, versículo 1. Vou tentar correr aqui para o vídeo não ficar longo. E quando o Messias ia saindo do templo, olha que ele não entrava no templo. Isso daqui é mais um engano da Bíblia. Ou engano, ou para eles poderem usar isso para dizer que o Messias entrava no templo. Isso daqui não é no templo, era no pátio do templo. A mesma coisa que você ir no shopping, você está dentro do estacionamento. Aí alguém te liga, você atende e fala, poxa, eu estou no shopping. Não, você não está dentro do shopping, você está no estacionamento do shopping. Só que você usou que estava no shopping como referência. Aqui é a mesma coisa na Bíblia, quando fala os discípulos saindo do templo, os apóstolos saindo do templo, o Messias saindo do templo. Era do átrio do templo, onde as pessoas ali ficavam. Porque as pessoas não entravam dentro do templo, não tinha banquinhas virado para um altar maligno, com líderes religiosos lá celebrando missa ou culto. Não existia isso. Daí, origem pagã. E aquele templo lá só entrava os sacerdotes e o sumo sacerdote lá dentro. O povo não entrava lá para ficar assistindo culto nem missa, não. O povo ia para as sinagogas, a qual o Messias também ia, para arrancar, gente, as pessoas de lá de dentro. Arrancar. Eles iam para tirar as pessoas de lá e convertiam. Por isso causou ira nos líderes religiosos, mataram o Messias, açoitavam os apóstolos, prendiam, matavam. Exatamente isso. Falou a verdade para o sistema religioso, eles querem matar. O Messias falou isso. Quando vocês forem levar a verdade do Evangelho, vos perseguirão, né? E até vos matarão, expulsar-vos-ão das sinagogas deles e até vos matarão achando que estão fazendo um favor a Deus. Então é seríssimo. Sistema religioso, se você fala a verdade para eles, comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos, aí querem dizer que tu é endemoniado, querem
sabe, espalhar um monte de mentira sobre você, sendo que você que está na verdade. E se alegrem, tá? Se o sistema religioso fizer isso, se alegrem. Se você for elogiado por algum líder religioso, algum membro da religião, desconfie para ver se você está no caminho certo, porque você tem, na verdade, que apanhar deles mesmo. Porque se você tiver na verdade, não tem jeito, tem que se cumprir o que o Messias falou. Se vocês forem levar a verdade, vos expulsar-vos-ão, vos matarão, achando que estão fazendo um favor a Deus. Então, até açoitado, né? Na época eles eram açoitados, Pedro e João curaram, foram açoitados e presos pelo sistema religioso, cara, olha isso. São muito malignos, né? Então, compreendemos aqui que eles estavam no templo, era no átrio do templo e não dentro do templo. Vamos lá, no 2. O Messias, porém, disse-lhe, ou lhe disse, não vedes tudo isto? Vamos lá, vou voltar. E quando o Messias ia saindo do templo, na verdade eu nem cheguei a ler o 1 todo, porque a palavra templo está 2 vezes aqui, eu pensei que eu já tivesse lido. E quando o Messias ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Vieram mostrar, né, a estrutura do templo, feito por mãos humanas, aonde o Pai não habita. O Messias, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Se aquilo ali fosse casa do Pai, ele falaria assim, não vedes tudo isto? Isto é quando você pega um papel de resíduo, de lixo, você vai jogar no lixo. Ah, este papel aqui, quer dizer, uma coisa que não vale nada. Se fosse casa do pai, ele falaria, ai, tá vendo a casa do meu pai? Infelizmente, em breve ela será destruída. Não, a destruição veio por intermédio do Messias. O véu do templo se rasgou e as pedras se fenderam quando houve lá o último suspiro dele na cruz. E depois, no ano 70, aquele lixo foi jogado abaixo, aquela lata de lixo. Vamos lá, no 2. É que eu vou falando versículo e vou trazendo aqui uma lucidez do que eu penso, tá, sobre isso aqui. E tá bem na cara aqui, não tem muito o que falar. Então, eles estavam mostrando, e o Messias vem no 2 e fala, porém, o Messias disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha isso, aquela lata de lixo lá, e foi derribada. E estando no 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, repara que ele está em outro lugar, mas o contexto é dentro de uma coisa só. Vou voltar. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha isso, galera. A primeira pergunta que os discípulos fizeram. Olha isso. Eu vou voltar pelo menos... Vou voltar. E estando assentado no Monte das Oliveiras, é para fixar bem. Eu estou voltando para fixar bem na mente de vocês. Na minha já está fixado, por isso que eu não frequento mais essa lata de lixo desse sistema religioso. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É uma pergunta. Aí no 4 o Messias agora vai responder, olha que maravilha. Eles fizeram uma pergunta e preocupados quando seria provavelmente o fim do mundo, a vinda do Messias. Eles estavam preocupados fazendo uma pergunta. Aí o Messias responde a maior preocupação dele, galera. Olha qual é a maior preocupação dele. Essa é a principal. Depois vem as outras, né? Guerras, rumores de guerras. Para você ver, guerra e rumores de guerras não é nada se comparado a isso aqui que ele vai falar agora. E o Messias respondendo lhes disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. A maior preocupação dele é que você tenha cuidado para que ninguém te engane. E se você frequenta ainda uma denominação religiosa, a maior preocupação do Messias é que você ainda esteja sendo enganado por esse sistema. Guerra não é nada. Ele não está preocupado, nem você tem que se preocupar com a sua morte carnal, sua morte do corpo. Se preocupe com a morte espiritual.
Essa é infinitamente maior do que a do corpo. Morte espiritual te faz te perder a salvação. Essa é a maior preocupação do Messias. E no 5, porque muitos... Olha aí, eu vou voltar no 4, gente, é maravilhoso demais. E o Messias respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, quer dizer, tomem cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos, não são poucos nem mais ou menos não, porque muitos virão em meu nome e dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra Cristo, pessoal, significa ungido. Se a palavra Cristo significa ungido, o que esses líderes religiosos dizem que são dentro desses templos religiosos? Eles falam para todo mundo que eles são os ungidos. E eles, tu vê, na porta do próprio templo deles é Assembleia de Deus, não sei o que de Jesus, enfim, é todo o tempo todo palmas para Jesus, culto para Jesus, arraiá de Jesus, tudo vem trazendo o nome, né? Porque na verdade o nome nem Jesus isso é a religião que criou. E aí você vê que aqui ele fala, eu dizendo, os homens virão dizendo, né? Os que estão enganando a todos aí, virão dizendo, eu sou o Cristo, quer dizer, eu sou ungido. O que eles falam? Eu fui ungido pelo líder tal, agora eu sou pastor. Um outro homem foi lá e botou um óleo de cozinha em cima da tua cabeça, óleo soia. Olha isso. Cara, é muito idiotice como é que as pessoas ainda caem nisso, gente. Aí bota um óleo de cozinha em cima da cabeça do cara e aí diz que foi ungido por aquele outro homem ali. Cara, é um absurdo como é que as pessoas ainda caem numa coisa dessa, né? E aí eles começam a dizer que foram ungidos, quer dizer, são o próprio Cristo ali. E aí o Messias fala que muitos virão no nome dele. Quer dizer, que autoridade esses caras têm? Eles vêm no nome dele porque eles querem se assentar na cadeira do Messias e dizer que agora eles tomaram posse do Evangelho, que agora eles são os ungidos que estão levando a mensagem para vocês. E aí o Messias fala que eles dirão que são os ungidos e enganarão a muitos. Por isso que fala o quê? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos são chamados para onde? Para dentro da religião. E poucos que são escolhidos para quê? Para sair, como o Messias diz. Ele é a porta e quem entrar por ele entrará, sairá. A ordem é sair. Só que poucos saem. Você pega aí um mundo aí com quase 8 bilhões, né, de pessoas. Vai lá, vê quantos bilhões são religiosos. Seja lá budista, candomblessista, umbandista, evangélico, católico, são hinduísmo, sei lá mais quantas religiões tem por aí. E às vezes dentro de cada religião, por exemplo, a religião evangélica, aqui no Brasil acho que deve ter para mais de 30 mil denominações, hein? 30 mil denominações. Então você vê o quão terrível é isso. E enganarão a muitos. Esta é a maior preocupação do Messias. Então é nisso que você tem que se preocupar. Esquece. As pessoas só sabem falar assim, não, que nós estamos vivendo, já vivendo um apocalipse. Vocês veem aí o que está acontecendo, é moeda única, guerras, não sei o que, doenças, fome. Mas ele não está nem preocupado com isso, Messias. E por que você se preocupa? Se preocupa de você que é religioso quando vai lá para os seus dias de culto ou missa. Você está sendo enganado. Isso você não se preocupa. E é nisso que ele está dizendo aqui. Que a maior preocupação dele é de que as pessoas, né, sejam enganadas. Por quê? Por causa da morte espiritual. É nisso que você tem que se preocupar, meu amado e minha amada. Então, acorda, desperta, para de se preocupar, não, porque guerra, porque não sei o que, fome, ai meu Deus, essas coisas, mas calma aí, você só olha isso daí vem depois que o Messias continua falando, mas a principal é preocupado de que venham homens e enganem a vocês, e vocês fazem questão de serem enganados, que continuam indo para esses tempos. Vocês que eu estou dizendo, se tiver alguém que vai ver esse vídeo aqui,
que ainda frequenta o sistema religioso, é para você essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem que o Messias manda. Para quem está livre fora desse sistema, não há mais engano. O Espírito do Pai já entrou, acabou. Se você verdadeiramente for liberto, verdadeiramente sereis livre. Não adianta falar, eu estou liberto, não frequento o sistema religioso, mas gosta de fazer as mesmas práticas. Quer fazer culto, de repente frequenta uma célula, na célula lá fica pedindo dinheiro. São as mesmas práticas. A mesma coisa o cara que diz que é evangélico e diz que é evangélico porque Martinho Lutero saiu do catolicismo e trouxe o protestantismo. Tá, mas o que do catolicismo é diferente do protestantismo? Fazem as mesmas práticas. Ah, não, mas o evangélico não idolatra imagem. Como não? O Deus vivo é o próprio líder religioso. O Deus não é nem o nosso Criador. A imagem de idolatria desses homens, por exemplo, da Universal, Bicho Macedo, fala do Bicho Macedo para um membro da Universal para tu ver. Eles idolatram o Bicho Macedo ou qualquer outro bispo, apóstolo que se colocaram hoje em dia com esses nomes aí. Silas Malafaia, fala de um assembleiano, fala do Silas Malafaia para um assembleiano para tu ver. Então você vê que são situações terríveis. E aí faz as mesmas práticas. Por exemplo, é culto ou missa? Tem templo na católica, tem templo na evangélica. Tem banquinhos virados para um altar, para um púlpito lá, tem na católica e na evangélica. Tem um altar e um púlpito? Tem. Tem uma e tem na outra. Tem um líder, sacerdote ali em cima, falando dando mensagem? Tem na católica e na evangélica? Tem. Tem casamento na católica e na evangélica? Tem. Tem batismo em uma e na outra? Tem. Batismo religioso, não é o batismo verdadeiro do Messias. É o batismo para aprisionar as pessoas, para tu ganhar uma carteirinha, para ser membro, para eles te aprisionarem cada vez mais. E aí tem batismo? Tem. Tem ceia religiosa, ritual, que é totalmente diferente das escrituras? Tem. Tem música, grupo de música, banda? Tem. Tem festa junina? Tem. Da católica, festa junina, né? Dia de São Pedro, Santo Antônio, sei lá, nem sei, são alguma coisa lá? Tem. E tem na evangélica? Tem. Arraiá de Jesus, festa do milho, festa country. São as mesmas práticas, sendo que com nomes adulterados, nomes modificados para se parecer diferente, mas são as mesmas práticas. Tem, vamos bater palma? Agora o principal, tem dízimo e oferta? É claro que tem. Isso não pode faltar. A coisa principal do sistema religioso é o dízimo e a oferta. Isso é principal, galera. É uma copiando da outra. E esse negócio de dízimo se originou no tal cristianismo, que eles dizem que isso é o cristianismo, se originou no ano de 585, no Conselho de Macon, da religião católica. E o que aconteceu? Até o dízimo, que os evangélicos dizem que é o dízimo da Bíblia, é mentira. É o dízimo que veio do catolicismo. É o dízimo que patentearam da religião católica. E aí disseram que houve a reforma. Que reforma protestante? Coitado de Martinho Lutero, se ele soubesse a besteira que estão fazendo até hoje, ele falaria: eu me esforcei lutando contra o catolicismo para vocês hoje estarem fazendo isso. São as mesmas coisas. Cobranças de indulgência. Cara, dízimo, oferta. Dízimo, oferta, dinheiro em envelope, sacrifício de fogueira santa. Cara, é dinheiro em cima de dinheiro que esses canalhas pedem, cara. E você não enxerga isso, acha que está fazendo para Deus. Cara, só lamento te dizer, você está indo para o abismo junto com esses líderes religiosos. Só lamento dizer isso. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham tido compreensão, assim como eu tive dessa passagem aqui. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou, tchau e fui! Tchau!